Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 768, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 768, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde e nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão ser feitos agora, pela energia magnética, a energia pior que existe, a energia que é mal puro, em quadrúpedes e bípedes. E por serem feitos pela energia magnética, é que são feras bravias, e por serem filhos do eixo da Terra, vão correr toda a hierarquia do Exu, porque são filhos do eixo da Terra. Vão correr toda a hierarquia do Exu para espetar esses materialistas com o garfão na mão, que pensa que a vida é essa mesmo. Por não saber que a vida é nascer, sofrer e morrer, os materialistas pensam que a vida é essa mesmo. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Desconhecem a natureza por completo. Pensam que a vida é essa mesmo. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Essa energia está materializada na glândula pineal e que, depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois vem ser desenvolvido pela energia racional. Depois do raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio pela energia racional. Depois de desenvolver o raciocínio, é que estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. E para voltar ao seu estado natural, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido,
pela cultura racional, estão prontos para voltarem a seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar. Agora, feito essa transformação pela energia magnética, e a energia pior que existe. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. E como são filhos do eixo da Terra, são Exus. Vão correr toda a hierarquia do astral térreo. Depois que correr toda essa hierarquia, é que volta para o chão para espetar os materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. E quando a vida não é, e quando a vida não é essa mesmo, a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E como são filhos do eixo da Terra, vão se transformar em Exus, vão correr toda a hierarquia dos Exus. Essas são as transformações naturais da natureza. E há milhões de milênios que a energia racional vem preparando a humanidade, que depois de preparados, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade e a energia racional vem desenvolvendo o raciocínio de todos. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional, é porque existe a sua causa. Foram muitas vezes chamados à atenção, mas não quiseram dar atenção, e o resultado foi esse, de ficarem todos assim, sem saber quem são, sem saber de onde vieram e para onde irão, sem saber para onde vão. O mundo está passando por horas de trevas, tanto assim que todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações, tudo se transforma de uma vida para outra. Ninguém mais quer pensar. Todos estão fazendo de tudo para desenvolver o raciocínio. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, terem o raciocínio desenvolvido pela energia que está comandando a natureza, a energia racional. Depois de desenvolvido o raciocínio, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. E o pensamento de muitos já está seco. Secou o pensamento, secou o sentimento, e não sabem mais o que fazem, e dão para fazer tudo quanto é de ruim. Outros com pensamento enfraquecido, usando tóxicos e entorpecentes. E a violência está demais no mundo inteiro, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, não são destruídos por essas moléstias naturais da natureza. Por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver pronto, estará pronto para voltar para o seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo criou o seu Deus. Um criou Buda, outro criou Alá, outro criou Jeová. Cada povo criou o seu Deus. Por isso, tem uma infinidade de deuses diferentes e as Bíblias também são diferentes umas das outras. São diferentes. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores não estariam em tanto desacerto como estão, todos vivendo em desacerto uns com os outros. Precisam da cultura racional, porque a cultura racional é de amor, é de paz, é de fraternidade, é de concórdia, todos concordando com todos. E não viver nessa guerra infernal em que estão vivendo, nesse desacerto infernal, desacertando tudo por tudo. Todos precisam da cultura racional. E se existisse a verdadeira fraternidade, no mundo não existiria fome, porque em todas as nações tem famintos. Porque a verdadeira fraternidade diz: não faça ao próximo aquilo que não queira para si mesmo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade com a energia racional. E a energia racional está tratando de desenvolver o raciocínio da humanidade. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Mas todos aqueles que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela energia racional, voltam ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque o mundo do verdadeiro Deus é o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade pela energia racional, a energia que está comandando a natureza. Depois de todos preparados pela energia racional, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer, todos querem voltar para o seu estado natural. E muitos estão apelando para tudo.
botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Todos apelando para tudo para sair dessa situação de mortais, porque ninguém fica satisfeito em morrer. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois tem que desenvolver o raciocínio com a energia racional. E quando estiver com o raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar para o seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 769, volume do Histórico.